Fala pessoal, aqui é o professor Tiago que está falando, sou professor de Geografia e eu vim falar com vocês rapidamente sobre a aula de espaço rural e urbano que vocês têm disponível no Aula PP. Essas duas classificações, né, o espaço rural e o espaço urbano, estão ligados ao modo de vida e de produção econômica de uma região. Enquanto na área rural está ligado ao setor primário da economia, que é a agricultura, pecuária, extrativismo mineral, a área urbana está ligado mais ao setor secundário e terciário da economia, que o setor secundário é a área de indústrias, né, produção industrial, e o setor terciário é a área de comércios e serviços. Mais especificamente sobre a área rural, a produção agrícola pode estar ligada a pequenos produtores, na chamada agricultura de subsistência, onde o que é produzido e comercializado vai diretamente para o sustento dessa família produtora. Então eles vão viver daquilo que eles produzem, seja para eles consumirem, seja para eles venderem em comércios locais e viverem desse giro econômico que é pequeno. Também pode estar ligado ao chamado agronegócio, onde o modelo de produção é em larga escala e muitas vezes voltado para exportação. São grandes produções agrícolas, né, normalmente ligados a monoculturas, a produção de um tipo só de alimento, em grandes propriedades, os latifúndios, e tem um grande giro econômico. Agora entrando na classificação do espaço urbano, das cidades, o espaço urbano é onde estão localizadas então as áreas das cidades. É o espaço em que a maior parte da população vive e onde estão concentradas atividades econômicas, industriais, atividades do comércio e dos serviços em gerais, como as escolas, bancos, hospitais e por aí vai. Quanto ao espaço rural e agropecuária brasileira, que vocês vão ter aí na explicação da aula do Aula PP, vou falar um pouquinho sobre como se dá essa formação socioespacial e agrícola no Brasil. Quando a gente fala do termo agropecuária, a gente está juntando duas definições: a agricultura, que são as plantações, e a pecuária, que é a criação de animais. Aí vocês podem me falar: eu tenho um cachorro em casa, isso é pecuária? Não, não é. Por que não é? Para ser pecuária, a criação de animais tem que ter fins econômicos e estar ligados à produção de alimentos ou derivados desses animais, como por exemplo o leite, o queijo e por aí vai. Os principais exemplos são a criação de bois, de frangos, de porcos, ovelhas, cabras, entre alguns outros animais, tá? Até pouco tempo atrás, a produção agropecuária no Brasil era muito rudimentar, muito ultrapassada, com baixo uso de tecnologias. A partir da década de 1970 é que as coisas começaram a mudar no Brasil, tendo um aumento no uso de máquinas e insumos agrícolas, que são fertilizantes, agrotóxicos e sementes transgênicas. Com o uso maior de máquinas no campo, as pessoas da roça elas tiveram que começar a se mudar do campo para a cidade. Por quê? Porque as máquinas que vieram, elas substituíram os trabalhadores rurais. Muitos lugares onde antes precisava de 100, 200 trabalhadores rurais numa plantação, passou a precisar 5 ou 6, porque as máquinas é que passaram a fazer o grosso do trabalho. Com isso, elas precisaram largar toda a vida que tinham no campo e irem para as cidades em busca de emprego e melhores condições de vida. As cidades naquela época estavam acontecendo um outro processo, que é a chamada urbanização. O que é a urbanização? A urbanização é um rápido crescimento das áreas urbanas e da infraestrutura das cidades, fazendo com que a população urbana, a população das cidades, cresça muito rapidamente. Por que estava acontecendo essa urbanização no Brasil a partir da segunda metade do século XX? Principalmente, essa urbanização vai ocorrer por conta do surgimento das indústrias no Brasil, que atraiu muito investimento para as cidades
e trouxe muitos empregos diretos ou indiretos para essas regiões que se industrializaram. Mas aí você me pergunta, todas as regiões se industrializaram e se urbanizaram de maneira igual no Brasil? Esse processo ocorreu de uma maneira igualitária por todo o território brasileiro? A resposta é não. Por quê? Esse processo ficou muito concentrado no sudeste do Brasil, principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, mas o grosso mesmo no estado de São Paulo, transformando São Paulo como um grande centro econômico brasileiro. Isso criou uma desigualdade regional no Brasil que é marcante até hoje, tendo regiões como, por exemplo, o norte e o nordeste brasileiro com uma grande falta de infraestrutura e diversos problemas urbanos e rurais. Quanto aos problemas urbanos, eles não ficam restritos só a essas regiões, mas eles acontecem por todo o território brasileiro, sendo em grandes centros urbanos ou em pequenas cidades. Os principais problemas urbanos que a gente tem no Brasil é a falta de saneamento básico, que é a falta de água tratada, né? A poluição do ar, poluição dos rios, poluição do solo onde a gente planta. Também produzimos um grande volume de lixo e o descarte desse lixo acaba sendo um problema, gerando grandes acúmulos de lixo em lugares inadequados. A gente tem o trânsito nas grandes cidades, a violência urbana, a falta de emprego para todos, moradias precárias e a desigualdade social, que é a diferença entre a população de baixa renda e a população de alta renda, certo? Bom, essa primeira parte era isso. Vocês têm material de apoio aí no Aula PP que trata um pouco desses temas e é interessante dar uma lida neles também. Depois disso, o que eu vou pedir para vocês? Eu peço que vocês façam os exercícios que foram disponibilizados dessa aula, que vão trabalhar esses conteúdos que eu trouxe aqui rapidamente para vocês, tá bom? Valeu e bons estudos aí!